Como é que a família boa? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal focado. Iremos falar da morte de Wiz da Wizard. Se eu estou falando desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family. Eu já queria trazer a história dessa semana há algum tempo, mas devido a uma série de imprevistos ficou bem complicado. Mas como dizem, por vezes, mais vale tarde do que nunca. E cá estou para fazer essa parada acontecer. Uma coisa é certa, devido ao tempo que estou nesse mundo e pelas cenas que ouço e leio, essa parada de amizades no mundo das ruas é muito complexa. Tem manos que estão ali simplesmente focados no negócio e se eles tiverem que te trair para simplesmente se beneficiarem com algo, eles irão fazer rápido e fácil. Se estás dentro do jogo das ruas, algo que tens que saber é que ninguém é de confiança 100%. Vocês observem os manos que são pegos e no final acabam por entregar os próprios humanos em troco de uma pena mais pequena e por aí vai. O jogo tem dessas coisas. Esse mano que irei falar, o Wiz da Wizard, foi apagado depois de supostamente ser traído por alguém próximo. O nome verdadeiro dele era Wisdom Williams e o tropa era da Flórida, de uma área conhecida como Hallandale Beach. O mano fazia parte de uma gangue de rua chamada de MM, que significa More Money, More Murder and More Emotion. A gangue do tropa, os MM, tinha rivalidade com outras gangues lá da Flórida, como os HMT, que significa Haitian Mafia Tags, os HTK, que significa Haitian Top Killers, e a Libéria. Todas essas gangues é composta em grande maioria por haitianos. Flórida é sem dúvida um dos lugares no mundo, tirando claramente o Haiti, como o lugar com maior população haitiana. Por isso é que a parada lá é bruta quase todo instante. Wiz nasceu e cresceu em um bairro bastante perigoso lá em Hallandale Beach e por causa das influências na altura, o mano começou a caminhar no lado da escuridão, o que levou o tropa muito cedo a começar a ter problemas judiciais. Em 2015, quando o mano tinha apenas 17 anos de idade, ele foi preso por comandar um grupo responsável por assaltar diversas casas e cometer vários assaltos ali na área dele. Os manos roubavam de tudo, joias, computadores, documentos e um monte de paradas. Tudo que eles vissem que desse para despachar nas ruas, eles roubavam sem dó. Segundo testemunhas, nessa altura, o grupo deles era composto por mais de 100 membros. Os tropas tinham aquilo quase como se fosse um trabalho. Enquanto uns roubavam num lado, outros estavam a causar o pânico em outra área. E segundo informações, os manos chegavam a fazer cerca de 100 assaltos por mês. Depois de uma investigação de uns 6 meses, Wiz da Wizard foi preso e acusado de arrombamento de casas e agressão agravada e um monte de coisas que foram colocadas no papel. Enquanto estava no centro de detenção juvenil, o mano se envolveu em uma briga pesada lá dentro e devido a essa parada o camarada foi transferido para outro local e foi nesse local onde ele conheceu o camarada Kodak Black. Logo de imediato os dois criaram ali uma conexão forte, isso antes de Kodak Black se tornar quem ele é hoje. Como é claro, o mano, naquela altura, penso eu que nem música estourada tinha ainda. Alguns anos mais tarde, quando Kodak Black começou ali a ganhar algum reconhecimento a nível musical, Wiz da Wizard decidiu também embarcar no mundo do rap e como o Kodak tinha ali um carrinho forte pelo tropa, rapidamente puxou o mano para fazer parte da gravadora dele, a Sniper Gang. Mas antes disso, quando o mano ainda estava trancado lá na prisão juvenil, o tropa sofreu uma perda terrível devido à violência nas ruas. No dia 16 de outubro do ano de 2016, o irmão de sangue do Wiz da Wizard, conhecido nas ruas como Jib, e um amigo estavam na área 700 da North to West Avenue, quando do nada estourou uma baita de um tiroteio pesado na qual várias bullets voaram igual pássaro. Isso lá em Hallandale Beach. Tanto o Jib como o amigo dele que estava com ele, ambos foram baleados. Mesmo baleados, ambos ainda continuaram a correr, mas logo à frente caíram devido à pressão das bullets. Logo a seguir os paramédicos foram acionados e ambos foram levados para o hospital ali próximo. O amigo de 17 anos de Jib, por sorte, conseguiu sobreviver, enquanto o Jib não teve a mesma sorte, sendo declarado morto no hospital, isso com apenas 19 anos de idade. Jib era muito amado pelo grupo que fazia parte, os MM, e a morte dele deixou a gangue, como é claro, totalmente abalada. Nisso, segundo dizem, após a morte do mano, vários tropas dos MM saíram às ruas para vingar a morte dele. Isso, como é claro, gerou uma grande tensão nas ruas e várias bullets voavam a todo instante. Logo após o Wiz sair da prisão juvenil, como é claro, o mano ficou louco pra caramba com aquela excitação e apertar o dedo no gatilho e fazer sumir o tropa que supostamente havia mandado o irmão dele para o espaço cibernético. O mano que diziam nas ruas que tirou a vida do irmão do Wiz era conhecido como Denzel Williams e por sorte, Wiz da Wizard não vingou o irmão com as próprias mãos. Era ano de 2017 e esse Denzel foi visitar a avó que já não via há algum tempo, só que chegou um momento em que ele parou, mano, sentiu aquela vontade
vontade forte de urinar, então encostou ao lado da casa da avó para dar aquela descarga. Quando do nada, notou um Nissan preto com 2 ocupantes a parar o carro. E mano, quando tu és das ruas, tu sentes quando o bagulho vai ficar louco de verdade. E logo de cara ele sabia que uma orquestra de Bullet ia começar a tocar. O mano viu a janela do carro abrir em câmera lenta, parecia quase um filme. Denzel ainda chegou a olhar para dentro do carro e chegou a reconhecer o Wiz da Wizard mesmo com o capucho. O Wiz da Wizard, na raiva, sem pensar muito, começa a sentar o dedo no gatilho como se não houvesse amanhã. Aquilo parecia quase milho na panela estalar uma rajada de Bullet, mano, muita Bullet ao som do vento. Só que por sorte, Denzel não foi atingido nenhuma vez e conseguiu escapar com vida e aprendeu que gangsta não pode dar mole a nenhum instante. Um segundo de distração pode ser suficiente para teres a tua alma arrancada na prisão. É uma coisa louca. Mais tarde o mano foi chamado para depor e a polícia colocou várias fotos na frente dele para ver se ele reconhecia alguns atiradores e ele abriu o jogo e disse ter reconhecido um dos atiradores que era esse tal de Wiz da Wizard. Nisso, como é claro, o Wiz foi preso por tentativa de homicídio. Foi preso não, foi detido. O caso ainda estava em andamento, mas isso logo mudaria. Por volta mais ou menos ali da 1h30 do dia 22 de agosto do ano de 2020, uma moça chamada de Amber Campbell atravessou a rua em direção ao vizinho dela, vizinho esse conhecido como Denzel Williams, o suposto tropa que apagou o fusível do irmão de Wiz da Wizard. Do nada, enquanto os dois trocavam ali curtas palavras, ela fazia carícias no cachorro dele e tal, quando do nada um carro encostou e Bullet para cima dos dois. Parecia quase uma cena de filme. Ou seja, o julgamento do Wiz da Wizard estava próximo e o único mano que o poderia entalar nesse caso era Denzel, o mano que supostamente o acusou de tentar matá-lo. Então, os tropas decidiram mandar o camarada para o espaço cibernético antes do julgamento acontecer. Sem nenhuma testemunha de tiroteio lá do ano de 2017, Wiz claramente estaria livre como uma pomba gira. O mais triste disso foi a garota que foi apagada por estar no lugar errado, a hora errada e acabou sendo apagada sem querer e sem saber. Ela supostamente tinha 43 anos e deixou 3 filhos. Right now at 5:30, we're learning more about the 2 victims of a deadly drive-by that happened in Hollywood. One of the victims was out walking his dog. The other was his neighbor who came over just to pet the animals. Meanwhile, the person who pulled the trigger is still on the loose today, and police are not saying much. Local 10's Jeff Weinstein live now with the latest on this investigation. Jeff. A family member says he was a hardworking family man and the father of 2. 29-year-old Denzel Williams shot and killed simply walking his dog, talking to a neighbor Saturday afternoon right in front of his house. Today, Williams' family didn't want to say more. Williams was talking to Amber Campbell at the time. She had crossed the street to pet his dog when someone drove down Fletcher Court, opened fire on the 2, killing them both. Campbell was the mother of 3. She was a doula, trained in helping women with pregnancy, childbirth, and postpartum. Wiz da Wizard, na época do tiroteio, estava preso em domiciliar, aguardando o julgamento e, segundo dizem nas ruas, o mano havia encomendado a morte de Denzel para poder se livrar da prisão e também, como é claro, vingar a morte do irmão Jib. No ano de 2021, todas as acusações contra Wiz da Wizard foram retiradas, só que nesse mesmo ano, algo iria acontecer com Wiz. Era ano de 2021, setembro, por volta mais ou menos ali de umas 6 da manhã, quando o corpo da Wiz da Wizard foi encontrado no quintal da frente de uma casa, lá em Hallandale Beach. Acredita-se que ele foi barrucado com bullet em outro lugar e o corpo dele foi levado até aquela casa. Na internet rolou até um boato que o corpo do Wiz da Wizard foi todo picotado, mas isso nunca foi confirmado. Wiz tinha apenas 24 anos de idade quando apareceu morto. Os inimigos do Wiz da Wizard foram para a internet comemorar assim que a notícia da morte dele vazou. Ninguém foi acusado pela morte do Wiz, mas rolaram rumores de que outro rapper da Flórida chamado de 26 CJ esteve envolvido na morte do camarada. Dizem que CJ se aproximou do Wiz e depois o enfiou a faca nas costas. Essa teoria nunca foi confirmada oficialmente, mas depois da morte do Wiz, o CJ passou a se autodenominar King Cobra, ou seja, Cobra. E tinha músicas dele que o tropa fazia meio que referências sobre essa suposta traição. Dizem que havia um prémio muito alto para quem entregasse o Wiz da Wizard e dizem nas ruas que esse 26 CJ abraçou e entregou o próprio amigo. Mas uma hora a conta chega. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. No dia 28 de março do ano de 2023, alguém ligou para o número 911, número de emergência dos Estados Unidos, por volta mais
mais ou menos ali de umas 6h30 da manhã para reportar um carro em chamas na quadra 200 da Northwest, lá em Pompano Beach. Nos vídeos que apareceram nas redes sociais, aparecia um CUV branco envolto em chamas com uma fumaça negra densa subindo. Os policiais e os bombeiros de Pompano Beach chegaram ao local, extinguiram o fogo e então fizeram uma descoberta bizarra. Encontraram um corpo todo carbonizado no banco de trás daquele veículo que estava em chamas. O corpo foi identificado depois como sendo de 26 CJ. Os investigadores também constaram que CJ foi baleado antes do carro ser incendiado. Parece quase aquelas mortes lá no México. O bagulho é altamente apertado. Depois da morte de CJ, os membros dos MM comemoraram e postaram fotos de homenagem a Wiz da Wizard, meio que dizendo: sim, fomos nós. Outra teoria que circulou foi que Kodak Black teria tido alguma participação na morte de Wiz da Wizard. Como mencionei antes, Wiz era signatário da gravadora de Sniper Gang do Kodak Black, mas os dois começaram a ter ali problemas depois que Wiz quis sair do contrato de Kodak. Wiz dizia que Kodak Black o contratou por apenas $30 mil e se recusou a deixá-lo sair da gravadora, mesmo ele querendo pagar a sua saída. Wiz da Wizard e 26 CJ chegaram até a lançar música juntos, ambos mortos de maneira totalmente bizarras. Nas ruas não existe essa parada de amizade, tem manos que irão te entregar por simplesmente um prato de notas. É triste, mas é a realidade. Não acredito muito que Kodak Black tenha algo a ver com essa parada, acredito mais na teoria de que houve uma traição da parte de 26 CJ em entregar o amigo, na qual resultou na morte do Wiz, como é claro, e logo a seguir a vingança dos manos do Wiz. É como eu digo sempre, foge das ruas, meu mano, o bagulho anda realmente muito sinistro. Vários manos estão a ser mandados para o espaço cibernético ao som de bullet. Mas é isso, meu mano, espero realmente que vocês curtiram do vídeo. Se curtiste, não te esqueça de fazer a inscrição no canal para não perderes nenhuma história. Vem logo fazer parte dessa família. Até a próxima! Yeah, let's go! Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Yeah. Subscreve o canal, focado no objetivo. Yeah. Subscreve o canal, e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Yeah.